é a nossa aula de número 9 e nós vamos trabalhar hoje os resistores. Então vamos lá? Resistores são dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule, onde eu tenho a energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Representação. Eu tenho duas representações possíveis para os resistores. A primeira representação, eu tenho aqui a representação de um quadradinho, e eu tenho as duas extremidades onde serão ligadas à corrente elétrica. A outra representação, e mais comum, é essa daqui, que parece um zigue-zague. Então, quando eu vou representar um diagrama, fazer um desenho de um sistema, eu utilizo uma das duas representações para os resistores. Os resistores estão presentes na maioria dos equipamentos utilizados em nosso cotidiano, seja nos chuveiros elétricos, com a função de fornecer calor à água, ou na composição de circuitos eletrônicos. O nosso chuveiro elétrico ele tem a função de converter eletricidade em energia térmica, ou seja, vai fornecer calor, através de uma resistência que está no interior do chuveiro. Durante o processo em que os elétrons passam pela essa resistência, eles vão gerando calor. E esse calor é transmitido à água. Este é um exemplo de um resistor, onde ele utiliza o efeito Joule. O efeito Joule é exatamente isso, a corrente elétrica ser transformada em calor. Esse é o movimento de elétrons que permite a condução, e então eu tenho aqui o efeito Joule. Outro exemplo são os circuitos. Nos circuitos, comumente, você vê essas pequenas partezinhas coloridas e cada uma dessas cores que são apresentadas representam um valor. Então, é comum você ver em placas eletrônicas vários desses circuitos. O código de cores dos resistores. Os resistores que compõem circuitos elétricos geralmente possuem 4 faixas coloridas. A função das cores é determinar o valor da resistência do resistor, sem a necessidade de aparelhos de medida. Então, não é necessário eu ficar medindo a resistência de cada um dos circuitos. Basta eu olhar as cores e fazer a interpretação necessária. As duas primeiras faixas dos resistores representam os dois primeiros algarismos do valor da resistência, desse código de cores. Então, eu tenho as duas primeiras faixas e elas me mostram aqui o valor da resistência. Já a terceira faixa indica o número de zeros que compõem o valor da resistência. E eu tenho a quarta faixa, e ela representa a tolerância ou a incerteza da medida do valor do resistor. Sendo dourada, que a incerteza será de 5%, a prateada mostra que o resistor possui uma incerteza de 10%. Caso não exista essa quarta faixa, quer dizer que a incerteza desse resistor é de 20%. E aqui está a quarta faixa, no nosso caso aqui, ela é dourada. Então, as duas primeiras faixas é o valor da resistência, numericamente. A terceira faixa vai me representar o número de zeros. E a última faixa, a incerteza desse resistor, de quanto a quanto ele vai trabalhar. Aqui eu tenho a faixa, a tabela de cores. A primeira cor é o preto, o valor é 0, o marrom vale 1, o vermelho vale 2, laranja vale 3, o amarelo vale 4, o verde vale 5, o azul vale 6, o violeta vale 7, o cinza vale 8 e o branco vale 9. Para a tolerância, eu tenho 3
né, 3 faixas. Dourada, 5%, a prata, 10%, e se não aparecer nenhuma, vale 20%. Vamos a um exemplo de um resistor. Observando aqui, eu tenho a nossa primeira linha, ela é laranja, significa que vale 3. A nossa segunda linha também é laranja, então significa que também vale 3. E a última é marrom. Marrom significa 1. Como aqui é a quantidade de zeros, acrescentamos um zero. E eu tenho o dourado como nossa terceira faixa. Se é dourado, quer dizer que ele tem uma equivalência de 5% aqui, uma tolerância. O que significa? Que nós temos um resistor de 330 ohms. Esses símbolos aqui, esse símbolo é o símbolo para ohm, que é a unidade utilizada para resistores. E eu tenho esse 5%, que significa que a faixa que ele pode operar. Então, ele pode tanto operar para 5% a menos, e aí eu vou ter 313,5 ohms, ou para 5% a mais, e aí eu vou ter 346,5 ohms. Então, ele vai trabalhar nessa faixa aqui, de 313,5 até 346,5. E é assim que eu utilizo a tabela de cores para os resistores. Essa foi a nossa aula de número 9. Ela foi sobre resistores. Não se esqueça de colocar suas atividades em dia. E até a próxima aula. Tenha bons estudos!